Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. O Subaru perdeu as memórias, o que complicou totalmente a situação que já estava complexa. Mas agora, nós descobrimos que há um assassino na torre. Do nada, o Subaru caiu das escadas e acabou colidindo com o chão. A morte foi instantânea. Mas o pior de tudo foi com certeza o checkpoint. Ele volta para o momento em que ele acorda dentro do quarto verde, já sem as memórias. Mesmo o retorno não vai salvar o Subaru dessa. Os problemas do grupo estão aumentando cada vez mais. Mas, antes de começar o vídeo, já vai deixando o teu like, se inscreve, comenta, compartilha. Também confere os links aí na descrição. Um deles vai ser o meu LivePix e outro vai ser o link para comprar os volumes oficiais e traduzidos da Light Novel. E há alguns dias eu liberei a opção de hypar o vídeo também. Então quem tiver uns pontos e quiser mandar também, eu agradeço. Agora vamos pro vídeo. O Subaru acorda no quarto verde de novo, mas ele estava confuso. Por que ele estava lá? O Subaru começou a tentar se lembrar do que tinha acontecido. Ele ficou sozinho para verificar se tinha recebido algum poder. Ao perceber que não tinha, ele decidiu voltar para perto dos outros. Mas a partir desse ponto, ele não lembrava de mais nada. A Beatriz explica que tinha encontrado ele caído no chão, o que deixa o Subaru surpreso. Ele pede desculpas por ter perdido a consciência de novo. Durante a interação, ele continuava a chamar a Emília de Emília-chan, ao invés de Emília-tan, que é o jeito que ele chama ela normalmente. A Emília percebe isso e conta para ele que isso é muito estranho vindo do Subaru, com um tom de solidão nos olhos. A Beatriz ignora isso e pergunta para o Subaru o que ele foi fazer em Taigueta na noite anterior e por que ele colapsou lá. O Subaru perguntou em tom de surpresa se tinha mesmo colapsado lá de novo. A Beatriz ficou surpresa com aquele de novo, e ela nota a estranheza nas coisas que ele estava dizendo e pede para que ele seja preciso. O Subaru fala que ele tinha desmaiado em Taigueta e que tinha perdido as memórias. A Beatriz fica ultra alarmado com essa parte das memórias, e quando o Subaru ia falar sobre já ter dito isso para elas mais cedo, ele mesmo se interrompe. Ele tinha percebido nelas a surpresa genuína que elas estavam sentindo, e isso era assustador. Ele começou a pensar que todo mundo estava perdendo as memórias desde que chegaram na torre, mas aí ele repara que essa interação era muito parecida com a que eles já tinham tido. O Subaru pensa que já viu sobre isso antes, sobre sonhos pré-cognitivos. Ele chegou à conclusão de que esse era o poder que ele tinha recebido quando foi levado àquele mundo. Na mesma hora, ele percebe o quão difícil seria usar esse poder. Ele pede para que as duas se acalmem e diz que perdeu as memórias. Depois disso, a interação seguiu como nas lembranças dele. A Emília bateu nas próprias bochechas e a Beatriz olhou com uma profunda tristeza nos olhos. Ele pergunta para Natsuki Subaru se isso é o suficiente, tratando ele com memórias e o ele atual como pessoas distintas. Ele não contou sobre o sonho que mostrava o futuro, e disse para elas que não tinha esquecido tudo, e que era por isso que ele lembrava do nome delas. Ele queria testar a precisão do sonho, então ele falou de um jeito que fizesse com que as coisas acontecessem o mais parecido possível com o que ele viu no sonho. Havia uma diferença em como tudo começou, mas ele esperava que essa mudança não causasse nada demais nas próximas interações. Ele se lembrava do que tinha visto no sonho e em como ninguém o alertou sobre essas visões, o que indicava que ninguém sabia sobre elas. O que você estava pensando, Natsuki Subaru? O Subaru com as memórias era muito estranho para o Subaru. Ele nem conseguia imaginar uma razão para ele de antes não ter contado sobre esse poder. Aqui, uma desconfiança sobre Natsuki Subaru nasceu na cabeça do Subaru. Após se reunir com os outros, o Subaru percebeu que o sonho era absurdamente preciso. Tudo aconteceu do jeito que ele previu. Tudo menos a Erígina dizendo que ele está extremamente calmo para a situação. Ele diz que é fácil se acalmar com todo mundo ao redor dele enlouquecendo. Ele então diz que eles deviam ir para Taigueta. Havia algumas diferenças mínimas do sonho dele, mas uma coisa que era 100% igual era a atitude da Shaula. A indiferença da Meili também. Ela, inclusive, pergunta para o Subaru se ele esqueceu tudo mesmo. O Subaru diz que sim, e pergunta se ele tinha feito alguma promessa para ela tá perguntando assim. A Meili diz que não. Ela só perguntou porque uma garota chamada Petra iria surtar se soubesse disso. Depois do grupo investigar a biblioteca, o Subaru se junta a eles para uma reunião sobre como passar no teste da torre. Ele não tinha participado dessa reunião porque ele tinha se afastado para conferir se tinha recebido algum poder. Ele já tinha concluído que foi usando esses sonhos que o Subaru de antes tinha ganhado a confiança de todos, mas ainda tinha dúvida de como ativar esse poder. Essa era a única habilidade especial que ele tinha, então ele queria saber como usá-la corretamente. Outra dúvida era o porquê dele ter acordado no momento em que acordou, e também o que acontece em seguida. Ele não se lembrava do que tinha acontecido depois de descobrir que não tinha poderes, só que ele tinha acordado dos sonhos. O Subaru se pergunta o quanto no futuro ele poderia ter visto se não tivesse acordado. Tipo, se ele tivesse ido dormir no sonho. Como o sonho lidaria com isso? O Subaru diz que isso era assustador porque entraria no caso do sonho de borboleta. O sonho de borboleta dizia sobre a linha que separa o sonho da realidade. A história contou sobre um homem que sonhava que era uma borboleta, mas que depois se perguntou se era mesmo um homem sonhando
ou se era uma borboleta que estava sonhando que era um homem, mas que tinha acordado. O Subaru se perguntava se tinha mesmo acordado do sonho. Tudo que ele sabia era que não queria acordar naquele quarto de novo e ver a cara de tristeza das duas. Ele pensa que, se passar do ponto onde o sonho acaba, assim confirmando que não estava num sonho, poderia falar para as duas sobre esses sonhos. Ele decide que vai contar e volta para o lugar da reunião. Ao se aproximar do ambiente, ele ouve alguém perguntando se não era perigoso levar ele junto do grupo. A voz era da Irídina. A Emília pergunta o porquê disso. A Irídina diz que a perda de memórias parece real, mas não dá mais para confiar nele assim. A Han pergunta se a Irídina está dizendo isso não por se preocupar com ele, e sim por achar que ele vai ser um peso para o grupo, porque se for, ela concorda. A Emília fica surpresa com o que ela disse e grita o nome dela. A Han diz que só falou a verdade, e pergunta se a Emília seria capaz de confiar nele como tem confiado até agora com ele nesse estado. A Han confirma que ele é uma boa pessoa, mas ela não consegue confiar em alguém que é, basicamente, uma tela em branco. Mas ao final daquela frase, o Subaru conseguiu sentir um amargor na fala da Han, como se ela não gostasse do que tinha acabado de dizer. A Emily insiste, pedindo para que eles confiem no Subaru. O Julius diz que elas não estão duvidando dele, é só que, com o Subaru nesse estado, confiar nele cria muitas incertezas. A cereja no bolo dessa conversa foi a Beatrice. Ela diz que, pelo jeito que o Julius falou, ele parece confiar nas palavras daquele espírito que estava no corpo da Anastácia. Essa frase terminou de matar o clima daquela conversa. Era patético. Foi só o Subaru sumir que o grupo começou a desmoronar. O Subaru estava ouvindo tudo aquilo e pensou em intervir para acalmar os ânimos de geral, mas as pernas dele não se moviam. A Shaula tentou apaziguar a situação dizendo que o Subaru não iria gostar de ver eles discutindo assim. A Mary diz que a conversa não chegou nesse ponto, mas que a Shaula não estava errada. Ela então diz para eles perguntarem ao Subaru diretamente se eles podiam confiar nele. O Subaru se surpreendeu com as palavras venenosas da Meili, e com uma calma que surpreendeu até mesmo o próprio Subaru, ele desencostou da parede e se afastou daquele quarto, tomando cuidado para que seus passos fossem inaudíveis. O rumo da conversa foi mais surpreendente do que ele tinha imaginado. Sem nenhum traço de dúvidas, ele tinha pensado que eles iriam confiar nele, mesmo com ele não se lembrando de nada do que eles viveram juntos. Só agora o Subaru foi perceber que não estava prestando atenção em si mesmo. Eles acreditarem na perda de memória era natural, já que eles eram boas pessoas. Mas era absurdo pensar que eles aceitariam tudo. O Subaru chegou à conclusão de que ele não poderia ser o Natsuki Subaru que eles queriam. E mais uma vez, sem perceber, ele tinha chegado nas escadas em espiral. No sonho e na realidade, o Subaru sempre acaba parando nessas escadas. Era uma sensação diferente do déjà vu, mas o Subaru sentiu uma sensação ruim. Ele tinha se arrepiado por inteiro. Seus dentes começaram a ranger, suas pernas começaram a tremer e sua respiração ficou mais pesada. Tinha algo errado. Esse distúrbio estava sendo causado por algo na sua cabeça, ou talvez de algo até mais profundo. E após isso, um choque pequeno atingiu o corpo dele, o que resultou nele sendo lançado para frente. Ali ele percebeu que alguém tinha empurrado ele, mas diferente do que tinha acontecido no sonho, essa queda foi pior. O lado direito do corpo dele acabou atingindo algo. O seu braço tinha quebrado, expondo o seu osso que estava atravessando a sua carne. Aquilo continuou. O corpo dele estava batendo nas escadas que ele estava encarando há alguns segundos atrás. Em certo momento, o Subaru sentiu a sua cabeça rachar e algo escorregar para fora do seu crânio, algo que não deveria sair em hipótese alguma. Por meio segundo, ele sentiu sua consciência ir embora, mas a dor do choque em sequência não o dava o direito de morrer. O inferno estava continuando. Ele bateu tantas vezes nas escadas que o seu corpo perdeu a forma. A sua estrutura foi distorcida ao ponto de aquilo não ser mais algo humano. Memórias moldam um homem. De repente, durante a queda, a voz de alguém proferiu essas palavras. A princípio, aquela pergunta e quem quer que tenha dito isso o irritaram. Mas depois, ele ganhou um certo apreço por aquelas palavras. A frase tinha feito o Subaru refletir sobre quem ele era de verdade. Depois de muito tempo caindo sem parar, o Subaru tinha chegado ao chão totalmente em pedaços. E mais uma vez, quem é você? Uma pergunta foi feita a ele. A forma que o seu corpo foi quebrado ficou marcada na mente dele. Dor. Isso era tudo o que existia no mundo dele. Emoções, memórias, tudo isso era igualmente sem valor. No mundo onde há somente a dor e nada mais, qual o sentido de se sentir mal por perder essas coisas? Depois daquele inferno que parecia interminável, o Subaru acorda com um grito. Ao tentar proteger o corpo partido em pedaços, o Subaru percebe que voltou para o quarto verde. Ele se vira e começa a vomitar. De repente, alguém começa a acariciar as costas dele. O Subaru se vira e vê a Emília. Ela pergunta se ele já se acalmou. Aquele gesto dela tinha aterrorizado ele. Antes que a queda acontecesse, alguém tocou as suas costas. O desespero tinha tomado a sua mente. Ele dizia para si mesmo em pensamentos que não devia deixar ninguém encostar nas costas dele.
Ele se afastou dela se arrastando pelo chão. As suas costas atingem algo duro. Quando ele olha para trás, uma figura reptiliana estava encarando ele. O olhar daquilo fez o terror que o Subaru estava sentindo explodir. Alguém tentou segurar ele para o acalmar, mas sem prestar atenção em quem era, o Subaru mandou voando com um golpe. Ele ouviu a Emília gritando o nome da Beatrice, mas ele nem prestou atenção nisso direito. Ele só se focou em correr. Sem olhar, sem pensar, sem nem saber para onde estava indo, o Subaru continuou a correr e percebeu que algo estava perseguindo ele, e esse algo estava se aproximando. Ele continuou a correr, até que encontrou uma escada. Ele subiu os degraus o mais rápido que pôde. Quando chegou no fim da escada, ele ouviu a voz de um homem perguntando se ele tinha ido ali sozinho. No piscar de olhos, o homem estava bem na frente dele. Aquele ruivo era assustador, e o Subaru percebeu na hora que não deveria estar ali. A ponta do graveto que o homem segurava atravessou as costelas do Subaru e começou a acariciar o seu pulmão. O homem tinha rapidamente perdido o interesse nele, e o chutou para longe. Com medo de cair nas escadas de novo, o Subaru tentou se segurar no chão. Ele até conseguiu evitar a queda, mas isso resultou nas suas unhas sendo arrancadas pelo chão. Ele se ergueu e apoiou o ombro na parede de uma outra escada que ele tinha parado. Um sonho. Isso era o que o Subaru tinha pensado que ele tinha visto. Ele se sentou no degrau e começou a pensar no mundo onde nasceu. Era essa punição por ter sido um filho ruim? Por ter decepcionado os pais? Se era, então teria sido melhor se o Subaru tivesse dito que voltaria logo. Ao sair de casa, a mãe do Subaru tinha dado tchau para ele, mas o Subaru ignorou ela. E por quê? Porque ele não tinha lavado uma louça que ele tinha deixado na pia. Por ter ignorado a própria mãe por uma razão estúpida, ele estava agora num mundo diferente, prestes a morrer. Enquanto a solidão o consumia, o Subaru percebeu a morte se aproximando. Ela estava assistindo ele do final da escada, rindo e se divertindo com o sofrimento dele. Ele olhou para a cara da morte e pôde reconhecer a face dela. Longe de todos que ele conhecia, a face que a morte vestia era a do próprio Subaru. Aquilo o enfureceu profundamente. A morte estava rindo da cara dele. O Subaru surta. Ele manda a morte não rir da cara dele, a dizendo que sabe que vai morrer. Mas não por causa de você. Pela primeira vez, ele viu o sorriso da morte se desfazer. Era como se ela estivesse irritada pelo Subaru não aceitar se tornar o seu brinquedo. Ele vai morrer. Ele sabe que vai morrer e sabe que já morreu. Ele morreu e voltou, mas com o mais puro ódio tomando o seu ser, ele se recusa a ser morto pela morte. Nesse momento, o seu corpo parou de obedecer o Subaru, mas não foi só ele. A morte também estava paralisada, apenas com a irritação na face, mas estava imóvel. O tempo tinha parado. A única coisa que se movia naquele mundo era uma mulher tomada pela escuridão. Ela estava totalmente coberta de sombras. Era difícil dizer se era só roupa ou se ela própria estava assim. A mulher repetiu a declaração de amor. A emoção que continha naquelas palavras era inimaginavelmente poderosa. Quanta emoção teria que ser condensada para sequer chegar perto das palavras que ela tinha acabado de dizer? O Subaru não sabia quantas pessoas já disseram a frase "eu te amo". O que ele sabia era que se fosse combinado em uma só a quantidade de vezes que isso foi dito, esse resultado seria o "eu te amo" dito por ela. A mulher estendeu os braços e, atravessando o corpo dele, ela estava tocando o seu coração. Ele já tinha perdido a noção do tempo. Ele sentiu a presença dela fortemente desde que ela surgiu, mas agora estava mais forte. Em momento nenhum ele pensou que a presença dela era irritante, porque os dedos dela acariciavam seu coração com a mesma paixão que tinha na declaração de amor que ela continuava a repetir. O amor dela não largava o coração dele. Ela não deixava ele prestar atenção em mais nada além dela, como uma ganância incontrolável, como se a inveja dela por tudo não permitisse que ele virasse para outra direção. De repente, tudo voltou ao normal. Ele caiu em lágrimas e urina escapou do seu corpo. Quando tudo voltou ao normal, ele viu a morte rindo dele. Ele tinha sido enganado. A morte tinha planejado tudo isso, como se soubesse que, se surgisse alguém que mostrasse carinho pelo Subaru, ele se prenderia a isso com todas as forças. Ele chorou, e chorou até que passos e vozes preocupadas o alcançaram. A situação estava cada vez pior. Estava muito claro para todos a perda de memórias dele e também o terror que ele estava sentindo. Ele já tinha morrido 2 vezes. Esse era o poder dele, retornar através da morte. O grupo todo estava em choque pelo Subaru estar tão quebrado assim. Eles deixaram ele no quarto verde para que ele esperasse por alguma mudança. A Han não conseguia deixar a irmã perto de um Subaru assim, então ela a tirou do quarto. Pobre Ren. O Subaru concordava totalmente com as palavras que ela tinha dito. A Beatrice tinha pedido para que ele ficasse ali e descansasse, e que ela não deixaria ele assim, sozinho. Mas ele sentia que não merecia nada daquilo. A afeição deles era por um Natsuki Subaru que não estava lá.
Ele se levanta depois de um tempo, e quando ele tenta sair do quarto, aquele lagarto gigante abocanha a manga da roupa dele. Era quase perceptível uma certa solidão no olho daquele bicho, mas o Subaru não liga pra isso e se força pra fora. Ele planeja pegar água e comida e então fugir da torre. Depois de um tempo, ele já tinha tudo preparado. Tinha um assassino na torre e vários suspeitos. Seria melhor fugir dali. Ele logo chega na escada que já causou sua morte 2 vezes. Ele olhou pra trás pra ver se ninguém tentaria empurrar ele como das outras vezes, mas ninguém tava lá. Depois de descer as escadas, ele se encontrou de frente com um portão gigante. O Subaru pôs as mãos nele e o portão se abriu, sem a necessidade de empurrar. Ao ver o caminho livre, ele pôs os pés na areia, mas de repente, uma explosão aconteceu que o mandou voando. Ela veio de baixo. No meio do ar, o Subaru viu que o que causou isso foi um verme de areia. Ele caiu no chão já com a ideia de que o único jeito de fugir daquilo era voltando para a torre, mas tinha aquele verme no caminho. Ele teria que desviar do primeiro ataque e correr de volta para dentro. O Subaru então se prepara, e assim como tinha pensado, ele desvia. Mas quando ele ia correr para a torre, a cauda do verme o acerta por debaixo das areias. O verme tinha lançado ele na sua boca, mas antes de ser devorado, uma grande quantidade de luzes atingiram o verme. O corpo do verme caiu no chão, e o impacto acabou fazendo o solo ceder, jogando o Subaru no subterrâneo. O lugar onde ele caiu era muito escuro e ele não conseguia enxergar. A comida e água que ele tinha reunido tinham caído da sua bolsa. Ele botou de volta o pouco de comida que deu para salvar e correu dali. Um tempo depois, ele se viu de cara para um portão. Quando ele tocou, o portão brilhou e depois sumiu. Um cheiro horrível invadiu o nariz dele quando o caminho se abriu, mas ele seguiu em frente. Horas tinham se passado e ele tinha encontrado um terceiro portão. Um tempo depois, ele encontra o quarto e passa sem mais dificuldades. Mas por alguma razão, o quinto não desapareceu no toque. Era estranho. O Subaru podia dizer que aquele portão era feito para ele. Então por quê? Por que ficar no seu caminho se o seu trabalho era atravessar aqueles portões, alcançar e revelar o que estava além deles? Por que esse portão? Por que está me bloqueando? De repente, ao invés do portão que ele não conseguia abrir, o corpo do Subaru começou a brilhar. Depois que o brilho cessou, o Subaru percebeu que estava de volta na torre. Os joelhos do Subaru cederam quando ele notou que a fuga era inútil. Era óbvio, alguém estava planejando matar ele. A fuga dele nunca seria fácil. Ele só não tinha percebido isso. Agora tudo era claro. Os suspeitos estavam dentro da torre. Se havia alguém naquele lugar que estava tentando matar ele, então ele só tinha que matar eles antes. Com uma sede de sangue e um sorriso maligno, o Subaru começou a subir as escadas que uma vez já chegaram a o aterrorizar. E enquanto subia, apesar de estar fora do subterrâneo, ele ainda podia sentir aquele cheiro horrível. Mas quando ele chegou no quarto andar, ele viu a Shaula. A cabeça dela estava esmagada. Havia muito sangue no chão, indicando que uma batalha feroz tinha acontecido. A morte dela tinha sido horrenda, mas isso acabava eliminando ela da lista de suspeitos. Ele seguiu em frente. Nas paredes e no chão havia marcas de batalha. E ao chegar no fim do corredor e virar para o lado, ele viu o cadáver da Erídina. Ela tinha um corte enorme que começava no ombro esquerdo e ia até o seu lado direito. Lá também tinha o corpo da Han. Ela estava com um buraco que vinha de trás e estava um pouco abaixo do peito. O Julius também estava morto, com cortes por todo o corpo. E atrás dele estava a Meili, que parece ter sido morta por um ataque mais tranquilo. Havia apenas 2 corpos que não foram encontrados, o de Emília e Beatrice. Porém, nesse clima totalmente mórbido, eu finalizo esse resumo. Cara, eu lembro que na primeira vez que eu li esse arco, esse loop tinha sido o mais esquisito. Teve esse teletransporte do nada acontecendo com o Subaru e essas mortes também. Por acontecimentos futuros dá pra imaginar a causa de algumas delas, tipo a da Han e o do Julius, mas tem outros detalhes aí. Enfim, não esquece de deixar o like, de se inscrever, de conferir os links na descrição e de hypar o vídeo. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.